Muito boa tarde. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Tudo certinho? Vamos só fazer aquela verificação. Oi, Carlos, tudo certo? Só fazer a verificação se vocês estão com um bom som e se estão nos vendo perfeitamente. Digam aí nos comentários se está tudo certo. Você não paga nada por isso, é de graça. Perfeitamente. Digam aí nos comentários se está tudo certo. Opa. Certinho? Perfeitamente. Então tá. Fechou, muito bem. Então vamos começar. Sejam muito bem-vindos ao Herbologia e Poções, este canal do YouTube que mescla ciência com arte, que a gente faz uma mistura bem bacana aqui para poder divulgar ciência, para poder ensinar assuntos que muitas vezes são complexos, né? Se você me conhece, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o professor Helder e estou dando as boas-vindas para vocês, tá? Eu vou convidar boa tarde a todo mundo que está comentando aí. Giovana, Américo, Isabela, sejam bem-vindos mesmo. Obrigado pela presença. Vamos ter uma tarde divertida, uma tarde prazerosa. E eu vou chamar aqui minha grande querida convidada, que eu tenho uma admiração gigantesca por ela, professora Andréa Espínola, da UERJ, para falar com vocês. Vamos lá? Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Andréa Espínola, para quem não me conhece, né? Sou professora do Instituto de Biologia da UERJ e estou aqui hoje numa parceria com o professor Helder Carvalho, que além de ser um professor do corpo docente da pós-graduação, onde eu sou coordenadora lá na UERJ, é um grande amigo que eu tenho o prazer de ter em minha vida há alguns anos. Então, hoje ele abriu as portas do canal dele, Herbologia e Poções, para nos receber nessa atividade, que é uma webconferência, onde ele vai falar sobre metodologias ativas sobre o ensino de ciências. E essa atividade, ela faz parte, né, de um ciclo de atividades virtuais sobre ensino de ciências, que nós iniciamos em julho, né, em relação à pandemia, a suspensão do calendário acadêmico, para que a gente pudesse estar junto, falar sobre ciência, falar sobre metodologias de pesquisa, metodologias pedagógicas, pesquisas que nós realizamos, que colegas da área também realizam. Então, nós fizemos o convite para o Helder, que nos aceitou com muito carinho, e hoje ele não só aceitou o convite, como ele está fazendo a primeira transmissão ao vivo do canal dele, que para nós é um grande prazer poder saber que essa transmissão ao vivo está sendo por meio de uma parceria conosco, professores do Departamento de Ensino e Ciências da UERJ, e ele vai falar um pouquinho, né, desse trabalho que ele tem, uma das linhas que ele tem desenvolvido, que são as metodologias ativas. A gente fica muito feliz, então eu vou agradecer a presença de todos, eu vou dizer que as pessoas que estão nos assistindo, que gostariam de ter uma declaração de horas sobre a presença, a participação nessa atividade, basta colocar os seus dados, nome, matrícula, se for estudante, e instituição, no e-mail que eu coloquei aqui no chat, vou colocar de novo em alguns minutos. É só enviar para nós esses dados, que a gente envia para vocês a declaração no prazo de uma semana, no máximo. Agradeço a presença de todos os alunos do nosso mestrado, Prof. Bio, os alunos da especialização em ensino de ciências, para os quais essa atividade foi especialmente desenvolvida. Fico feliz de ver pessoas queridas aqui no chat, tá? Daniele Borim, uma querida que foi da nossa equipe durante anos, e vários outros que estão aqui. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou, então, passar a palavra, devolver para o meu querido, para o Helder Carvalho. Ele vai se apresentar, nem falei do currículo dele, porque ele vai se apresentar e desejar uma excelente palestra, Helder. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, professora. Obrigado mesmo. Lindas palavras. Então, deixa eu só me projetar aqui, ó, junto da palestra aqui. Deixa eu ficar inicialmente assim para poder falar melhor com vocês. Então, mais uma vez, como eu disse, sejam bem-vindos. Obrigado mesmo pela presença, né, de todos que estão nessa tarde. Eu me comprometo, eu e a professora Andréa nos comprometemos a fazer esse momento super divertido, recheado de aprendizado para vocês, tá? A gente valoriza bastante esse processo de ensino. E daí o que fiz? Fiz isso daqui. Vamos compartilhar aqui com vocês, ó. Ó, vamos aqui, olha que bacana. Esse é o título da minha apresentação, né? 7 metodologias ativas
para o ensino de ciências, e sim, escolhi a dedo, assim, 7 estratégias, 7 metodologias que eu gostaria muito de compartilhar com todo mundo que está aqui, tá? Espero realmente que vocês gostem. Eu vou deixar a tela visível e em alguns momentos eu volto para falar com vocês, tá bom? Vamos lá. Ó, mais uma vez, agradecer não só a professora Andréia, a professora Rosane, né, da coordenação do curso de especialização em ensino de ciências, como ao IBRAG, ao Departamento de Ensino de Ciências e Biologia. Eu digo e repito isso sempre, eu tenho uma profunda admiração pela UERJ, né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu passava, vi o prédio da UERJ, achava assim, falei, meu Deus, que lugar bacana, que instituição, né, dos sonhos, né, para alguém que vem lá do interior. Daqui a pouco eu vou falar sobre a minha história para vocês. Então, recebam, por eu estou olhando aqui para a câmera, os meus agradecimentos a toda a instituição e ao departamento, tá bom? Vamos aqui voltar para a tela principal. Gente, um breve memorial acadêmico, se você não me conhece, né, ou não teve antes aqui no canal, eu tenho uma graduação na área de saúde visual e uma graduação em ciências biológicas. Então, dentro da área da saúde, eu me dediquei a estudar ortóptica, que ela faz menção a possíveis desvios que os olhos podem ter, como estrabismo. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, né, estrabismo e coisas desse tipo, lentes de contato, né, é uma área da saúde que me encanta muito, né, mas hoje eu estou aqui mais como biólogo mesmo, que é minha segunda graduação em ciências biológicas. Tenho a pós-graduação nível especialização no IOC da Fiocruz, na área de ensino em biociências de saúde, e o mestrado também, mestre em ciências pela Fiocruz, tá? O que eu faço da vida, né? Trabalho como docente em centros universitários aqui do Rio, tanto na graduação quanto na especialização. O curso de especialização em ensino de ciências na UERJ é uma casa, uma moradia para uma disciplina que eu tenho muito carinho, que é de ciência e arte, e já estou migrando aí para 8 anos de trabalho, tá? E o que eu faço em termos de atuação? Trabalho com bastante ciência e arte. Em redes sociais, procuro trabalhar divulgação científica, né? Estou sempre atento a estratégias, a mecanismos aí para a gente mediar conhecimento. E atualmente também sou membro da Associação Brasileira de Aromaterapia, que é uma prática de saúde integrativa que foi recentemente adotada pelo SUS. Então esse é o meu perfil, tá bom? Vou começar com um meme, porque sim, precisamos utilizar memes nas nossas aulas. Primeira dica, isso não é uma metodologia ativa ainda, mas eu sugiro fortemente que vocês usem bastante memes. É uma linguagem que o nosso público e as novas gerações adotam muito, é importante a gente trabalhar isso. Por que eu botei essa moça aí, a grávida? Porque eu sou de Taubaté, esse sotaque que vai persegui-los ao longo da tarde, né? Ele é um sotaque de Taubaté, do interior de São Paulo. Taubaté, que deixo para vir estudar no Rio de Janeiro. E quando conheço a biologia, como falei para vocês anteriormente, minha segunda graduação, eu me encantei e realmente, no começo da graduação, eu nem sabia da existência da área de ensino. E olha que interessante contar e divulgar e falar disso, né? A área de ensino sempre foi o que eu quis fazer na vida, só que eu não conhecia, não tinha nome, eu achava que era só ser professor, uma coisa mais simplista, né? E, na verdade, era mais que isso. Por que é mais que isso? Porque a área de ensino, e aqui eu trouxe um esquema, né, da CAPES, mostra que está dentro de um colégio, né? Então, assim, somos profissionais, pesquisadores, estamos alocados num determinado contexto. Que contexto é esse? A gente está dentro do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, dentro de uma grande área chamada de multidisciplinar, onde existe a área chamada de ensino, né? Ao lado de quem? Ao lado de biotecnologia, ao lado de ciências ambientais. E daí um trechinho ainda da CAPES diz assim, que a área de ensino, vou ler para vocês porque eu acho bem importante isso, é uma área de pesquisa translacional, por fazer a ponte entre conhecimentos gerados e sua aplicação em sistemas de ensino, seja na educação básica, seja na educação profissional, tecnológica, ensino superior. Os programas, eles focam as pesquisas em ensino de determinado conteúdo,
buscando interlocução com as áreas geradoras dos conteúdos a serem ensinados. O legal é que a área de ensino, ela desperta na gente, né, essa interrogação sobre como fazer esse processo de mediação, né? De que maneira eu vou tirar um conteúdo do Bioquímica do Leninger e vou dizer, e vou trabalhar um processo onde o estudante ele vai compreender que aquilo é importante para a vida dele, ele vai pautar esse conhecimento em cima de raciocínios que ele vai ter na vida, né? Enfim, é um trabalho extenso, é uma área que eu me apaixonei bastante, por isso que estou aqui. E é dentro desse contexto que estou aqui hoje para falar sobre ferramentas, porque afinal de contas somos pesquisadores de uma área e temos aí um arcabouço de ferramentas, estratégias, metodologias que a gente pode utilizar para alcançar alguns objetivos dentro da área de ensino, da área educacional. Daí, o pessoal está dizendo que o Leninger não dá. A gente, nesse canal e nessa instituição, nesse curso de ciência, operamos milagres com o Leninger. Se você não acredita, você vá estudar na UERJ, que a gente vai fazer uma bruxaria do bem com você e você vai conseguir esse processo. É muito legal esse comentário, Carlos. Muito obrigado, porque as pessoas, os alunos todos já começam com um ranço, né, de alguns assuntos. E as metodologias, que é o que eu vou começar a falar agora, podem muitas vezes quebrar esse processo de resistência, esse, entre aspas, ranço que os alunos possuem de alguns temas, né? Então, eu escolhi, inicialmente, algumas definições para colocar para vocês. Eu vou aumentar a tela aqui para que a gente possa ler juntos, tá bom? Então, o que são metodologias, de acordo com Bassic e Morin, de 2018? Vamos ler. São grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem. Também são estratégias, abordagens e técnicas concretas e bem específicas. Então, é uma diretriz, é uma técnica, é uma abordagem. Metodologias ativas, elas são estratégias de ensino que são centradas, e aí eu botei em negrito, que é importantíssimo, centradas na participação efetiva dos estudantes, para construir esse processo de aprendizagem. Tem que ser de uma forma flexível, tem que ser de uma forma interligada. Então, reparem que metodologias ativas, elas vão constituir alternativas pedagógicas, porque tínhamos outras alternativas, mas essas são novas, são alternativas para esse processo, e vão colocar o foco no processo de ensino e de aprendizagem no estudante, no aprendiz. De que maneira? A gente vai envolver esse aprendiz numa aprendizagem por descoberta, numa aprendizagem por investigação, para resolver um problema, né? Então, isso é o que seria, teoricamente falando, as metodologias ativas. Mas eu tenho um desafio agora interessante, que é esse desafio aqui, porque essa é a teoria, né? Eu busquei numa obra, obviamente, a literatura é importantíssima para a gente, mas eu quero pegar isso tudo que foi abordado pelos autores e traduzir com imagens. Quer ver? Professor, então o que é uma metodologia ativa? O que é isso, centrar no aluno? Vou te dizer agora usando uma imagem que você vai entender. Vamos todos analisar essa cena. Então, estão vendo quem está aí? Esse famoso, o professor e todo o elenco de La Casa de Papel? Exatamente é o que a gente tem. A gente tem uma aprendizagem que ela é focada, ela é centrada em quem? No professor, de maneira tradicional. Então, a gente tem um modelo de sala de aula que ele é fisicamente padronizado. Reparem nisso. Eu escolhi essa foto, esse trecho aí da série, uma série maravilhosa da Netflix, que coloca o professor como uma figura central. Os alunos em carteiras, os alunos divididos num espaço físico pré-moldado, né? E o que a gente quer? A gente quer isso aqui, a gente quer essa cena. A gente vai pegar os estudantes, não é? E vai tirar desse modelo tradicional, colocar o foco do processo de ensino-aprendizagem no estudante, tudo bem? Gente, acabou de chegar aqui a minha inspiração para a área de ensino, e eu preciso agradecer, porque foi quem me apresentou essa área. Luciana Leda, minha querida e eterna professora, seja bem-vindo. Estou todo arrepiado. Se não fosse essa professora Luciana Leda que entrou nessa live, não estaria tendo essa palestra hoje. Obrigado, viu? Um beijo.
E voltando aqui, ó, por quê? O La Casa de Papel, ele mostra pra gente que o aprendizado prático se dá com quem? Com os estudantes, não é? Afinal de contas, os personagens, eles vão atuar, eles vão trabalhar. E eu tenho até uma proposta melhor do que essa, ó. E se, durante o processo, já que a gente vai tirar, né, esse foco do professor e depositar esse foco no aluno, e se a gente inverter e fizer isso? Colocar o professor junto. Inserir o professor no processo de aprendizagem. Quebrar barreira. Sabe aquele espaço previamente construído de professor num mini púlpito, num professor num tablado, né? É isso, a gente precisa quebrar e começar também a ter humildade, que não dá para dominar todas as metodologias, que a gente vai levar tempo para aprender, e tudo bem, não tem problema nenhum com relação a isso. Despertar essa postura de envolvimento, de colocar junto professor e estudante, tá bom? É o que eu digo, né? Professor, essa palestra está sendo patrocinada pela Netflix? Na verdade, não está sendo. Ela está sendo patrocinada por quem? Por senhor Paulo Freire, conhecido como Paulette, para os íntimos. Por quê? Porque ele vai ser uma referência para a gente em termos de teoria de educação. Ele vai dizer que a gente precisa sair de um movimento tradicionalista, que pega, né, essa educação que é bancária, para poder proporcionar mecanismo para o aluno aprender, estratégia para o aluno aprender. Então, muito do que eu falo e muito da minha vivência está pautado, né, nas referências, né, educacionais do Paulo Freire. Tá? E daí eu trago uma outra reflexão, que é assim, não sei vocês, agora olhem para mim, vamos falar da realidade das salas de aula. Certamente, né, estamos lidando com muitos professores, a realidade de ensino ela é muito variada, e eu quero contar um pouco da minha. Muitas vezes eu tenho turmas de estudante, na universidade, que ultrapassam 80, às vezes em pauta pode chegar a 100 alunos. Então eu quero que você entenda que a metodologia ativa, ela vai servir como uma luva quando a gente pensa em múltiplas inteligências ou múltiplas habilidades, porque as turmas são extremamente heterogêneas. Eu quero que vocês imaginem um cenário de um centro universitário onde eu tenha na minha frente 100 pessoas. Pessoas completamente diferentes, de bairros diferentes, idades completamente distintas. É o sinônimo de heterogeneidade, né? Então, pensamentos muito variados, níveis de aprendizado também são variados. Então, esses alunos, eles representam, dentro das suas particularidades, seres que possuem inteligências distintas. Alguns serão bons em características interpessoais, como vocês estão olhando aí no rosa. Alunos que são excelentes para a questão sinestésica corporal em laranja ou espacial no vermelho. Aluno acaba não sendo, um artigo que eu vou mostrar a seguir diz que as inteligências, né, lógica, matemática e linguística, são as menos trabalhadas e as menos desenvolvidas em perfis de salas de aula. E acabam se tornando, muitas vezes, esse artigo aqui, ó. Deixa eu já projetar para vocês. E muitas vezes a gente pauta as nossas avaliações usando esses perfis de inteligência, né, para isso. Então, retomando, a metodologia ativa, se ela é diferente, se eu tenho várias estratégias em mãos, eu automaticamente vou melhorar também a minha maneira de avaliar o aluno. Porque se eu tenho uma estratégia de aprendizado que ela é... deixa eu agora passar aqui para olhar para vocês. Se eu tenho uma metodologia ativa, que ela é pautada na arte, na criação, eu vou valorizar uma determinada habilidade do aluno. Se eu tenho uma outra que valoriza mais aspectos físicos e sinestésicos, já é uma outra habilidade visual. Então, quanto mais a gente avaliar uma pessoa, eu vi essa frase durante a minha formação em ciências biológicas, avaliar alguém é um processo extremamente complexo. Em grande parte das vezes será um processo falho. E o que a gente consegue? Minimizar essas falhas. Nunca talvez ser perfeito, integralmente perfeito, mas a gente consegue minimizar. Então, as metodologias ativas vão também servir como instrumento para que vocês, professores, avaliem os estudantes, ao invés de pautar naquela
prova única que deixa todo mundo com frio na barriga, pode-se fracionar, pode-se fazer uma avaliação que seja mais continuada e que adotem as metodologias ativas. Beleza? Escolhi 7 para compartilhar com vocês. E agora vamos começar explorando uma a uma. Bora lá? Vou começar, como dizem os meus estudantes, uma expressãozinha feia, mas vou usar, com o pé no peito. Por quê? Vou falar de uma que vocês amam. Amam. É o que, uma vez eu vi numa entrevista, que é o principal inimigo da Netflix. Games, jogos. A gente muitas vezes acha que a Netflix está com medo da Amazon Prime Video. E não. Né? Uma vez, numa entrevista, acho que o CEO da Netflix disse que a grande concorrente deles eram os ambientes de jogos, porque os estudantes passam muitas horas jogando. E muitas vezes os estudantes reclamam de uma aula EAD. Não é verdade? O aluno fala assim, meu Deus, eu estou há 2 horas aqui. Daí você fala assim, meu querido, mas você ficou jogando no PlayStation durante 5 horas e não sentiu nada. Como é isso? Né? Então vamos falar um pouquinho de gamificação. A gamificação, então, consiste em utilizar pensamento de jogo, dinâmica de jogo, para pegar nosso público, nossa audiência e engajar. E com isso a gente resolve o problema. Por que estou falando... Eu não, né? O autor está dizendo. A audiência, porque não necessariamente gamificação, ela só é utilizada em sala de aula. Muito de gamificação, por exemplo, é utilizado em ambiente empresarial, em marketing. Então a educação vai incorporar isso para facilitar algumas coisas. A utilização de técnicas de games para tornar atividades mais divertidas e engajadoras, tá bom? O que tem num game, professor? Eu separei alguns quadradinhos aí com processos de jogos, coisas que existem em jogos e que, se quisermos praticar a gamificação, a gente vai incorporar alguns desses elementos durante a atividade. Então, mais uma vez, a proposta é essa. Eu vou criar uma atividade que contemple alguns dos elementos. Serão todos, professor? Não. Acho que até pode. Quer ver? Hoje, na prática, vamos fazer isso na prática? Eu vou usar com vocês, se bem que o que eu vou usar com vocês é um escambo, não é bem uma técnica de game, mas uma progressão. Se vocês forem conseguindo aprender, dialogar sobre todas as 7 metodologias, ao final eu vou dar uma recompensa para vocês. Isso é uma estratégia que eu estou fazendo para gerar engajamento de quem está me assistindo, para gerar engajamento e estimulá-los a ficarem até o final. Isso é real, tá? Tem um presente ao final da 7ª metodologia ativa. Então, isso é, na prática, um elemento de jogo. Eu vou te dar uma recompensa se você cumprir um determinado trajeto. Estão vendo? É assim que funciona. Não basta falar, vamos fazer, não é mesmo? Então, a gente vai fazer o quê? Exemplo, tabuleirizar conteúdo. Quando a gente pensa em jogo, quando a gente pensa em elemento de game, eu acho que todo mundo vai se lembrar de tabuleiro. Talvez se eu pudesse pedir nesse momento, porque aqui pelo tempo a gente não tem como fazer isso. Mas assim, gente, vamos lá, me falem elementos de jogos. Vocês vão dizer dados, tabuleiro, cartas. E o tabuleiro é a minha primeira dica. Pega um conteúdo e tabuleiriza. Criei um verbo novo aí, mas vamos lá. O que é tabuleirizar? Eu vou dar um exemplo que eu fiz numa prática da instituição que eu trabalho, onde eu peguei a Anita Marzocco, que é Princípios Básicos de Bioquímica, e precisava falar sobre mapa metabólico, eu precisava falar sobre interconversão de nutrientes. De novo, a gente cai na bioquímica, que é um desafio que eu tenho como docente, porque eu tenho disciplinas com conteúdo de bioquímica, e eu pensei assim, como é que eu transformo isso em algo interessante? As ideias começaram a surgir porque vou contar a história para vocês, né? Esse conteúdo, ele chegou próximo do Halloween. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar dentro de um software de educação, transformando aquele esquema num tabuleiro. Então, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo mapa da Anita Marzocco, que agora vamos analisar isso juntos. Deixa eu só pegar uma caneta, que eu acho que vai ficar mais prático de você. Um laser, ó. Todo mundo tá vendo aí um pontinho vermelho, né? Então, eu comecei a colocar pontos de origem, como aqui um cesto de doces, proteína simbolizando a carne humana, do zumbi,
e um olho que não tem nada a ver com ácido graxo, mas eu lembrei de olho gordo e botei esse olho, porque eu não tinha nenhum desenho que me remetesse ácido graxo, tá bom? E daí, ao longo do trajeto, eu criei, por exemplo, alguns empecilhos. Empecilhos, melhor dizendo, eu criei desafios. Os estudantes tinham que percorrer esse grande tabuleiro, evitando, por exemplo, eu não vou aqui explicar a matéria, mas o que os alunos precisavam evitar? Liberação de gás carbônico. Então, se vocês separarem, aqui em cima tem 2 dedinhos, aqui do lado tem uma caveirinha, estão vendo? E o que eu fiz? Então, tem vários elementos. Ó, já tem o tabuleiro, tem o trajeto, o percurso que eles precisam executar, tem os desafios e os possíveis riscos, que são essas figuras, e tem os avatares. Eu imprimi essas figurinhas de Halloween e disponibilizei para os estudantes, né? Cada um tinha uma figurinha dessa e usava um tabuleiro que eu dei impresso. O que são esses pontos de desafio, professor? Quando eu libero o CO2, eu estou oxidando a matéria, então eu não queria que eles liberassem CO2 e fossem mortos no túmulo que está ali no meio do ciclo de Krebs. Estão vendo? Isso tudo, de novo, gente, isso tudo por causa do Halloween, tá bom? Por isso. E daí, o que eu fiz? Eu criei esses desafios e os alunos apelidaram, assim, de maneira muito amigável, de espetada do demônio, é o primeiro, macumba do Exu, que foi o segundo, dedada do Frankenstein, machadada do Jason. Nomes lindos que os meus alunos da graduação deram, então eles ficavam rindo, foi uma aula super divertida, porque eles, meu Deus, tomei uma machadada do Jason, tomei uma espetada do demônio, e daí eles ficavam brincando dentro do clima de Halloween, né, porque coincidiu, né, com a data, como eu disse anteriormente, e foi divertido, eles riam, a gente aprendeu. Então, assim, é uma proposta, né, de atividade. Segunda proposta. Ai, professor, que vulgar. Memes. Precisamos falar de memes. É a linguagem dos nossos estudantes. Então, vamos tabuleirizar a tabela periódica. Eu peguei um meme que os meus alunos falavam muito, que é o seu "se me atacar, eu vou atacar", da Inês Brasil, que é uma personagem dos memes, né, que é um produto brasileiro, e criei o super trunfo da tabela periódica. Como? Os alunos, eu estabeleci regras, e reparem que, assim, isso tudo criado da imaginação, trazendo alguns elementos. Que eles tinham categorias de ataque, eles iam disputar uns com os outros. Eles podiam disputar, usando a tabela periódica, o subnível de energia, número atômico, raio atômico. Então, eram as categorias de ataque, uns contra os outros. Distribuir esse material belíssimo, belíssimo mesmo, que é de um ilustrador inglês, que ele vem, na época eu comprei essas cartinhas, são cartas da tabela periódica. Então, o que eu usava? Uma tabela periódica com as cartas. Cada aluno pegava uma carta específica e ele tinha na mão, por exemplo, o berílio, com o número atômico 4, tá vendo? Ele tinha o nitrogênio, o níquel. E essas cartas, ela tem 2 faces, né? Uma face que tem um avatar lindo, uma arte, nossa, fantástica, eu sou apaixonado por isso. E do outro lado, informações técnicas, né? Então, os alunos ficavam disputando. Esse é um jogo que a gente chama de jogo de competição, né? É um jogo competitivo. Eu aprendi na minha vida nem sempre fazer os jogos competitivos, mas os colaborativos, né? Mas já vou falar sobre isso. Então, era uma maneira. A minha recompensa eram bombons para quem ia ganhando, né? Dentro das regras que a gente criou. E daí eu usava a tabela periódica e cada um falava, eu vou atacar fulano, por exemplo, usando o número atômico. Quem tivesse o maior número atômico ganhava. Ou seja, eu peguei falando em Jason, né, eu peguei um grande monstro da química que os alunos têm muito receio e transformei num tabuleiro para que eles pudessem se divertir. Tá? O que eu falei sobre jogos cooperativos é que eu aprendi que dá para fazer. Vocês veem, se vocês observarem aqui, gente, vocês vão ver que eu estou num cenário de Harry Potter, tem um chapéu seletor aqui do lado, então eu faço um consumo muito grande das obras literárias, do Tolkien, do George R. R. Martin, da J.K. Rowling, para poder trazer isso. E lá dentro de Harry Potter, existe a Taça das Casas, que me inspirou para criar o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. A Taça das Casas é um evento que acontece dentro de Hogwarts, onde cada casa disputa. Daí você vai pensar assim, professor, mas isso é uma disputa, os alunos estão brigando uns com os outros. Calma, né?
Eu queria fugir um pouco desse ambiente de competição e fazer com que eles se engajassem numa causa própria. Então, o que eu fazia? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Eu tive a sorte de ter uma mesma disciplina, né? Uma mesma disciplina e tinha 4 turmas diferentes. Então, tinha uma turma no catete noite, uma turma na barra de manhã, então eles não se conheciam. Fiz um sorteio e disse, fulano não, né, falando para a turma, vocês são a Sonserina, a turma da manhã no sorteio é Grifinória. Então, eles sabiam que estavam numa disputa com alguém, vamos dizer assim, tinha um... Não é inimigo a palavra, mas tinha um competidor, melhor dizendo, que era imaginário, mas eles não brigavam dentro de sala de aula, eles não competiam, porque eu queria que eles se ajudassem. Então, como foi esse processo? Eles disputaram ao longo de um semestre inteiro, né? Eu vi que Daniela e Cristina teve uma pergunta boa, afinal vou responder, gostei dessa pergunta, Daniela. Obrigado. E daí, eu vi que, assim, tem que fazer teste para dar uma pontuação. Então, eu utilizei as provas, como vocês estão vendo aí, avaliações, né? Para que fosse uma forma de avaliação individual. Além disso, eu fazia testes de revisão e pequenos exercícios ao longo do semestre, e eles iam adquirindo ponto dentro da Taça das Casas, e fiz uma prova de sorte. Então, deixa eu mostrar imagens para vocês. Isso daí que vocês estão vendo na tela são alunos da Barra da Tijuca numa prova de pontuação pequena. Então, eu falava assim, gente, expliquei tal conteúdo, a gente agora vai fazer aqui um teste para a Taça das Casas. Daí eu contabilizo por meio do Plickers, que é uma ferramenta tecnológica para colher esses dados, tá bom? E daí, ao longo do semestre, eu ia publicando nos meus stories do Instagram essas informações, para ver que turma estava na frente, né? A prova de sorte, o que eu fiz? Depois que eles fizeram as primeiras... Exatamente, obrigado, professora. Uma avaliação mais formativa. E também criei uma dinâmica de sorte, onde eu peguei os alunos com as melhores notas, os que tiveram melhor desempenho, e num dia surpresa eu publiquei a carinha deles no meu Instagram, como vocês estão vendo aí. Cada quadradinho desse é uma foto do meu Instagram. Obviamente, eu pedi autorização para eles, eles toparam participar. Então, eu publiquei isso, deixei 24 horas visível no meu Instagram e reverti o número de likes para a turma. Então, é muito interessante, gente, real isso. Estou tocando nesse ponto porque, sim, em alguns momentos da minha vida, eu olhava para a metodologia ativa e falava assim, isso dá certo? Como que é? Sabe quando você fica assim, meu Deus, eu estou tão acostumado com uma coisa mais tradicional, preparo meu PowerPoint e ensino? Dá sim. Eu via os alunos se ajudando. Fulano, estuda porque vai ter tal coisa. Eles se ajudam mutuamente. E esse ambiente colaborativo é fenomenal. É muito bonito de ver, tá? E daí, eu tive num semestre 2019.2 a Corvinal como sendo ganhadora. 2020 não deu para fazer por causa da pandemia, me tirou um pouco do esquema, eu já tinha feito tudo, então foi mais complicado. Eu desisti da Taça das Casas e estou tentando ver como que eu vou adaptar isso para o ambiente de EAD, tá bom? E aqui, eu não vou falar muito desse, né? Isso aqui eu quero só deixar esse site, quizzes, na verdade.com, porque é um site que eu descobri recentemente num treinamento que eu fiz dentro da minha instituição, que inclusive me ensina muita coisa sobre metodologia ativa, que é para que vocês façam dinâmicas de game em EAD. Não dá para explicar aqui agora, até porque eu estou conhecendo, mas quero deixar a dica. Então, se você está trabalhando ou vai trabalhar com EAD nesse momento de pandemia, dá para fazer jogo à distância. Tem as limitações, obviamente não dá para reproduzir a Taça das Casas, mas isso é, né, uma possibilidade. Beleza? Para estratégia 2, vamos lá. TBL, uma aprendizagem baseada em quê? Em times. Tá? A gente vai criar pequeninos grupos de trabalho para futuramente beneficiar o aprendizado em equipe. Ele conta com o quê, professor? Essa segunda metodologia ativa. Tem que ter um estudo prévio e os níveis complexos de aprendizagem em sala de aula. Mas eu preparei aqui um passo a passo para que vocês vejam melhor. Como é o passo a passo do TBL, professor?
Primeiro, a gente vai preparar. O professor, né, ele prepara o material prévio, lista qual o objetivo e disponibiliza isso para o aluno. Ou seja, o tópico 1 o aluno vai fazer em casa, tá? Esse é o protocolo. 2, o aluno chega para o dia da aula e o professor aplica um teste individual. Daí, gente, vai da criatividade de cada um. Como eu tenho turmas muito grandes e a dinâmica de fazer esse teste é demorada, eu uso o Plickers, que sai a resposta na hora, como eu falei, que é aquela ferramenta lá que vocês conhecem. Depois que o aluno faz esse teste, o professor já consegue ver a nota dele, se for nesse ambiente automático. Terceira etapa, o professor vai reunir grupinhos para responder o mesmo teste. Ou seja, num momento o aluno responde por si só. Então ele fala assim, quem descobriu o Brasil? Ele tem que acertar aquilo sozinho. Depois volta a pergunta, quem descobriu o Brasil? E ele responde aquilo em equipe. O importante aqui é lembrar que o professor ele tem que olhar, porque senão o aluno faz panela. E nada contra panelas, os alunos têm afinidades entre si. Mas o professor ele tem que tentar olhar assim, pô, fulano é muito bom em biologia. E fulano tem mais dificuldade com biologia porque tem um pensamento mais, sei lá, de humanas. Ele tem que fazer turmas mistas, grupinhos mistos, com diferentes habilidades. Então, essa é uma dica boa, tá? Tópico 4. Depois que eles responderam aquelas perguntas, obviamente o resultado sai melhor, né, do que o teste individual. O professor abre para argumentação. Então, eles podem bater papo com o professor, eles podem dialogar. Professor, aquela alternativa ali não estava esquisita? Então, é um papo também bacana que o professor ele pode humildemente reconhecer essas perguntas tão boas, dialogar, anular a questão e coisas do tipo, né? Quase chegando ao final, ele aplica um conceito. Depois que o professor, né, e os alunos estudaram aquelas perguntas, o professor então vai dar, por exemplo, um estudo de caso, falando sobre o tema das perguntas que foram abordadas, né? E por último, tem um tópico 6, que esse tópico 6, eu confesso, e eu estou sendo muito honesto quando eu falo para vocês que a gente não domina todas, né? Por exemplo, eu não fiz ainda, espero fazer, a avaliação em pares, que é um momento que você executa depois, né? Então, os alunos, eles se avaliam, e eu descobri recentemente, porque a avaliação em par é uma coisa mais complexa, tem site que faz isso, né? Enfim, você pode depois, cada aluno se dá uma nota durante essa atividade. Então, aqui tem um esquema, tá? Onde você tem um pré-classe, depois você tem na classe garantia de preparo, individual e em equipe, né, feedback, apelação e feedback, aplica conceito, por exemplo, num estudo de caso e depois avalia os pares. Beleza? Tudo bem, galera? Até então, deixa eu olhar para vocês. Tá tudo bem? Estou aqui seguindo em linha reta, porque separei 7, eu sou uma pessoa que falo muito, estou na terceira, e eu quero que todos fiquem aqui, tá? Então, vamos para a terceira? KWL? Vamos ver se vocês já conhecem essa. A KWL é uma metodologia ativa que parte do princípio de que o aluno já sabe alguma coisa sobre o tema, que ele quer aprender e que ao longo do processo ele pode aprender alguma coisa, né, com os amigos. Então é simples, você precisa de uma folha, né, com a sigla KWL. E aqui vem do inglês, estão vendo? O que eu já sei sobre tal assunto? O que eu gostaria de saber e depois da aula o que eu aprendi sobre aquilo. Então, aqui tem uma explicação, não vou ler, mas são só modelos que eu queria que vocês soubessem. Ó, tá vendo aqui? Uma planilha. Gente, isso é muito simples. Uma folha 4, uma folha de sulfite, divide em colunas, né? E aqui tem a explicação do que eu acabei de falar para vocês, né? Deixa eu dar um exemplo aqui que eu achei num site americano, que eu acho interessante. Simples, aqui talvez para ensino fundamental, né? Provavelmente. Então, por exemplo, o tema são estações do ano. O que você sabe? Né? Talvez os alunos escrevam ali naquela coluna. Ó, já sei que tem 4 estações, sei que o nome das estações são essas. Depois de um tempo determinado pelo professor, os alunos começam a preencher a próxima. Né? O que eu gostaria de saber? Primeiro, por que uma estação do ano muda? E daí é liberdade brainstorm, eles ficam pensando sobre aquilo, né?
qual o tempo de duração? Quão longa pode ser uma estação do ano, né? Todo mundo tem as mesmas estações, né? Será que o Rio de Janeiro tem um outono como tem na Inglaterra, né? Essas coisas aparecem na coluna. Depois, o professor, porque eles ficam discutindo entre si, entre a coluna W e a coluna L, eles podem consultar material, podem conversar com o professor, eles podem procurar respostas no celular, dialogar, um grupo pode dialogar com o outro, e por fim, eles finalizam com a pergunta L, com a coluna L, né? O professor André fez um comentário bacana, que ela usa KWL quando está vendo documentários da Discovery. Então, muito interessante. Cristiane, parece o Kanban, é bem útil, porque a gente muitas vezes desconfia que não sabe nada sobre determinado assunto, e você consegue ver que você tem alguma bagagem, algum local, algum terreno mínimo onde você possa construir e edificar, né, um aprendizado. Aqui, ó, um exemplo do que dá para fazer. Eu peguei algo que eu acho que combine com universitários, né, tema sexualidade. E daí, posso separar em grupo, né, eles respondem: o que você sabe, por exemplo, sobre pessoas trans? Vamos falar sobre um assunto que J.K. Rowling, autora de Harry Potter, se envolveu em uma confusão há poucos dias sobre isso. Pessoas trans, mulheres trans, homens trans. Então, coluna K, o que eu já sei? Depois uma coluna W sobre o que eu gostaria de saber. Aqui, ó, entre a coluna W e a L, eu posso, por exemplo, aplicar um vídeo. Eu peguei a Maíra Medeiros, que é uma youtuber super divertida que eu gosto, que ela tem uma série chamada Perguntas que Fazem Para, e daí ela seleciona algumas perguntas que todo mundo gostaria de fazer ou que fazem para um determinado público. E ela pegou um homem trans. Então ele vai falar sobre hormonização, perguntas que confundem o processo de hormonização com identidade de gênero, com identidade sexual. Essas confusões que são comuns hoje em dia, e depois na coluna L eles explicam o que fizeram. Belezinha? Bem, vamos para a quarta. Vamos lá, 3h40. Ai, que ótimo. Quarta, mapas mentais. E aqui vocês vão falar assim: ok, mapa mental já conheço, professor, próxima, né? Mapas mentais são excelentes ferramentas. Sou suspeito para falar porque gosto muito de mapa mental, mas vou confessar, não tenho problema de dizer isso, que já tive um pequeno ranço de mapa mental. Acontece, tá bom? O que é um mapa mental? Se a gente pega um mapa mental raiz, né? Eu peguei aqui o Tony Buzan, que até assim, dentro dos cursos que eu fiz, da capacitação que eu fiz de mapa mental com a Alice Kimura, ela coloca como autor de referência. Né? Ele diz que o mapa mental é uma ferramenta que não é estática, é dinâmica, estimula para pensar e planejar, né? Atividades mais inteligentes, mais rápidas. Isso é uma definição. Esse está em preto e branco porque eu quis pegar um trecho do livro. Eu vou ampliar para que vocês vejam melhor. Ó. Porque é do livro dele, mas um dos preceitos do mapa mental é que seja colorido. Então, o mapa mental, por exemplo, ele é uma metodologia que precisa de uma ideia ao centro, que vai nortear toda a estrutura do mapa. Precisa ter um pensamento que irradia, que, como uma trama de neurônios, precisa ser utilizado cores, porque é o estímulo. De novo, pegando o mapa mental raiz lá do Tony Buzan, tá? Tem que ter desenho, ícone que façam sentido para quem está produzindo. O aluno vai dizer assim: meu Deus, mas no desenho. Tudo bem, pode colar um adesivo. Você pode colar uma figurinha. Ou você pode fazer o homem palito, se aquilo tem um significado imagético para você. Ele é uma produção pessoal, porém dá para executar em equipes. Eu já vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? A preferência é por palavras e não por frases, ok? E é uma atividade criativa. Muita gente hoje em dia gosta de fazer lettering, que são aquelas letras bonitas, né? O que é um mapa mental bonito? É isso que vocês estão vendo, eu acho um mapa mental bacana, tá vendo? Até ele tem aí um conteúdo... Como ele é um mapa mental gigantesco, ele tá com muito conteúdo escrito, mas ele também tá... acho que ele balanceou bem um conteúdo escrito com a produção de ícones, né? E daí... deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente vai fazer um mapa mental, aqui vem o ranço. É aqui, ó. Escutem os seus alunos.
quando eu digo a birra com o mapa mental, eu comecei a ouvir dos meus estudantes que diziam assim, mas mapa mental de novo, professor? Porque vários professores executando metodologias ativas, vários professores querendo fazer uso do mapa mental, tem uma hora que o aluno fala assim, pô, eu tive mapa mental em fisiologia, tive mapa mental em biologia celular, mapa mental em bioquímica, não aguento mais. Pode, assim, o aluno pode se sobrecarregar. E agora tu pega o seu caderninho e anota umas dicas. Magui está dizendo que os delas não ficam bonitos. Mas se ficarem práticos, é o que importa. Muito bem, a Ana está perguntando, se pudessem ser disponibilizadas, teremos ao final. Não é o meu presente, mas no final dessa apresentação eu vou disponibilizar sim, tá bom? E vamos lá, que eu vou dar umas dicas boas para vocês trabalharem com mapas, gente. Ó, primeiro, personalize o mapa. Quando os professores entregam folhas brancas, eu ouvi isso de alguns alunos que diziam assim, ah, mas é muito fácil essa atividade, muito fácil para o professor. Vocês estão entendendo? O aluno, porque, gente, muito cuidado, assim, para vocês não entenderem errado o que eu vou dizer. Mas o aluno entende que se o professor, ele simplesmente entrega uma folha em branco, isso é pouco. Parece assim, o professor só me deu uma folha, agora quer que eu trabalhe, estou fazendo o trabalho dele. Tá? É esse o tom que eu prestei atenção nos meus alunos e que comecei a fazer coisas simples, mas que geram engajamento. Vou usar um termo muito bom em mídia social, engajamento. O que eu comecei a fazer? Esse daqui foi um treinamento que eu apliquei para os professores numa instituição, que eu pedia para que eles falassem sobre o semestre letivo. E ao invés de dar apenas uma folha em branco, eu disponibilizei várias folhas. Olha que linda a Gretchen, tá vendo? Eu dei folhas com ícones centrais diferentes, que foi algo muito simples de fazer, algo que não foi tão custoso, que não requer grandes habilidades. Deixa eu mostrar outro. Ó, estão vendo aqui? Então, e o aluno podia escolher. Então, se o aluno gostasse de meme, ele corria e pegava essa folha. Se ele fosse mais minimalista, ele pegava essa. Se ele gostasse de lettering, que são essas letras invertidas, ele pegava essa. Então, olha o engajamento que a gente vai conseguir do estudante no momento que a gente personaliza e entrega para ele um conteúdo mínimo personalizado. Tá vendo? Então, você vai conseguir uma maior aderência a essa metodologia ativa se você fizer isso. Próximo. Corrija mapas mentais da internet. Ao invés de você fazer um mapa mental com o aluno, uma dica é você pegar um mapa mental pronto, distribuir e falar assim, querido aluno, vamos corrigir? O que você faria melhor do que isso? Onde você acrescentaria alguma coisa? Ó, aqui o meu aluno, ele está corrigindo um mapa previamente feito por um outro estudante que eu peguei no Google. Então, para trabalhar mapa mental, para fazer ele ficar com uma avaliação crítica, eu dou o mapa pronto. Deu para entender? Próxima dica, faça mapas mentais em grupo. Isso aqui é uma dinâmica onde eu fazia uns mapas mentais no quadro. Então, a brincadeira tinha um pouco de gamificação, mas um aluno ia ao quadro, preencher um conceito. Daí, ele chamava outro aluno para preencher um ramo do mapa. E voltava, e eles iam intercalando, criando um grande mapa coletivo. E esse é um mapa mental construído em grupo. Então, reparem que os mapas mentais, eles podem ser trabalhados de outra perspectiva. Então, a gente não tem só a produção raiz de mapa mental. Você pode trabalhar isso de outras maneiras, tá? Vamos para a última dica de mapa mental. Como que eu corrijo, professor? Analise por coerência. Não vai dar para você, dependendo da sua turma, corrigir todos. Você vai infartar. E a gente não quer, professor, que você infarte. Professor, a gente quer a sua saúde mental. A gente quer o seu bem-estar. Então, você vai fazer uma correção conjunta. Você vai falar assim, o tema é carboidrato, beleza? Então, a expressão ligação glicosídica apareceu no de todo mundo? Daí todo mundo vai levantar na mão, dizendo, apareceu na minha. Daí o professor pode dizer, olha, tal expressão é fundamental, precisa aparecer. E daí ele começa a corrigir, vai aparecer onde? Em que tópico? Então é uma última dica. Belezinha? Já quase chegando ao final, vamos falar do Jigsaw.
a nossa quinta metodologia ativa. Jigsaw lembra aquele filme de terror, mas na verdade não tem nada a ver com um filme de terror chamado Jogos Mortais, tá bom? É uma técnica cooperativa, nossa quinta metodologia ativa, baseada em pesquisa, para promover o melhor aprendizado, motivar o aluno. Vamos lá para a última frase. Como um quebra-cabeça, cada peça é importante para o entendimento do produto final. De que maneira? Vamos olhar para a tela. Primeiro, o professor vai escolher o tema e o material que ele vai utilizar. Então, vou dar um exemplo. Peguei uma matéria da Super Interessante sobre vacinas. Eu estou pegando Super Interessante, não sei, que momento que você está aí do seu, né, fundamental, médio, ou pode ser artigo, seja o que for. Divide aquele conteúdo de texto em partes. Por exemplo, divide em 5 partes. Se você dividiu em 5 partes, o que você faz? Você cria grupos de 5 estudantes. Depois, cada estudante recebe uma partezinha pequena daquele conteúdo. Então, vamos lá. Dividir o meu artigo em introdução. Quem é vermelhinho recebeu introdução. Quem é azulzinho, material e métodos. Vocês estão entendendo? Cada aluno pega um trechinho do artigo. Primeira etapa, daí a gente fica com esses grupos mistos. Estão vendo? Ninguém recebe o artigo inteiro. Depois, o professor dá um tempinho para os alunos lerem o material e conversarem nesse primeiro grupo. Depois desse break, desse momento, o professor vai agora remontar os grupos. Como? Criando grupos de especialistas. Ele vai pegar todo mundo que recebeu a introdução e vai juntar. Todo mundo que recebeu, sei lá, material e método, vai se juntar junto. E vai se juntar junto é muito redundante. Vai se juntar, desculpe. E daí a gente vai criar os grupos de expert, ou os grupos de especialista. E daí, com isso, a discussão ela se aprofunda, né? A discussão fica muito mais forte. Por fim, depois desse momento de discussão, o professor refaz os grupos iniciais. E eu botei essas figurinhas brilhando para dizer que as pessoas, depois desse grupo, dessa discussão de especialista, elas voltam mais fortalecidas. E com isso, a próxima etapa vai ser uma discussão extremamente alta. Por quê? Com o fortalecimento, o professor vai saber que os grupos estarão muito melhores. E ele pode, se quiser, encerrar com uma grande discussão coletiva. Deu para entender? Espero que essas figurinhas que eu coloquei tenham ficado claras. Qualquer dúvida, escreve aí que eu já faço. Isso aqui é uma turma fazendo isso. Tá vendo? Uma turma gigantesca que eu tive, não coube nem todo mundo. Então, é só para vocês terem ideia do que a gente passa em sala de aula. Tá vendo? Gente, a sexta, sou suspeito para falar, é ciência e arte. Não dá nem para chamar ciência e arte de uma metodologia específica, mas é, sobretudo, um jeito da gente repensar, né? São propostas. Aqui a gente tem 2 propostas, a STEM, que, criada na década de 90, pautava muito o ensino em ciência, tecnologia, matemática, engenharia, mas que recebeu críticas e se aprimorou, trazendo o contexto de artes. Aqui ficou de uma corzinha bem difícil de ler, me perdoem, tá vendo? Mas trazendo o contexto da arte para dentro do ensino de ciências, de engenharia, e por aí vai. E agora, gente, não tem uma técnica, não tem... O que a gente quer na ciência e arte? Criar diálogos. E agora eu vou apenas dar exemplos. E vou passar aí por vários exemplos que eu tenho feito ao longo da minha trajetória. Criamos a exposição Da Vinci, é uma exposição, não vou ler isso, tá bom? Mas deixa eu dar os méritos. Tem acadêmicos do IBRAG e da UERJ, do curso de especialização de ensino de ciências, tem artistas do Centro Universitário BMR, onde eu dou aula, né? Eu fiz a coordenação, a curadoria, a professora Anunciata Salada faz a orientação lá da Fiocruz, e a gente conseguiu uma exposição aí no Centro Cultural do Ministério da Saúde, que momentaneamente está fechada por conta da pandemia, né? Mas conseguimos realizar. De que maneira? A gente quer nessa exposição e nesse projeto, porque além de uma exposição, isso é um grande projeto em parceria aí com a Fiocruz, criar linguagens conectadas. Por exemplo, se Van Gogh no impressionismo tivesse que falar sobre membrana plasmática, se ele tivesse que pintar a membrana plasmática, como ele faria? Esse é o desafio. Talvez ele fizesse uma membrana plasmática, sim.
Não terei tempo de explicar todos os quadros, porque eu me prolongo muito, tá? Mas eu quero despertar curiosidades em vocês, para que depois vocês procurem as instituições aí para a gente conversar. Arte Nouveau francesa, com o ciclo de Krebs, pode nascer isso, onde os carbonos estão nesse vitral, as flores representam liberação de CO2, ganho de energia, uma célula eucariótica surrealista, como vocês estão enxergando agora, e tantos outros quadros, tantos. Olha esse quadro maravilhoso, ó, esse é da UERJ, da Thaís, se não me falha a memória, não é isso? Que fez. Aqui alguns exemplos. Os alunos podem, inclusive, utilizar, a gente pode utilizar, né, essa produção em sala de aula também, é uma alternativa, não precisa ficar só lá fora. Eu imprimo alguns quadros e uso a Ciência e Arte dentro de sala de aula, né. Misturo literatura e ciência, né. Lúcia Della Rocque, da Fiocruz, acho que foi uma das minhas incentivadoras, né. Pego as obras literárias e as transformo em aulas. Aqui no Herbologia e Poções, vocês têm aula de aminoácidos fantásticos e onde habitam. Se quiser entender como eu faço isso, depois dá uma conferida lá no vídeo, né? Divido os meus aminoácidos por casas. Tem uma aula presencial que futuramente a gente vai fazer uma versão dela em vídeo, que é Harry Potter e o Ciclo da Ureia. Brinco quando presencialmente com os meus estudantes, né? A gente faz aí uma brincadeira de meio de RPG, se fantasia de aminoácidos bruxos, né? Brinco que a Fiocruz é um grande castelo mágico, né? Tá vendo que bacana? Aí é para comemorar 120 anos da Fiocruz. Pego Krebs of Thrones, que é uma mistura de ciclo de Krebs com Game of Thrones. Temos aulas aqui no canal também sobre esse assunto. Tá vendo? Fazendo um paralelo das casas de Game of Thrones dentro da obra literária do George R. R. Martin com enzimas e dando coerência para essa analogia, onde os personagens da trama se tornam enzimas importantes na bioquímica. Tá vendo? Então isso aqui acho que vai reconhecer quem é fã. Então vou mostrar uns exemplos para vocês. Muito legal, né? E para encerrar minha fala, mais alguns minutinhos eu encerro. Aguentem firmes que o presente está chegando. Tá vendo? Vamos falar de rede social? Mais uma vez, deixa eu olhar aqui para vocês. Essa atividade, essa metodologia ativa, na verdade, ela não está categorizada como uma metodologia ativa específica. Eu acho que eu me inspirei muito no blog, muito na ferramenta social do blog, para criar redes sociais e timelines com relação de ciência. Vamos dar uma olhada em como eu fiz isso, para que vocês se inspirem também com os exemplos. Eu, por exemplo, não tenho medo nenhum de rede social e acho que isso não dificulta. Né? Obviamente que eu quero o aluno olhando para mim, não para o celular dele, mas daí é uma outra discussão. Mas a gente pode usar redes sociais com, vamos dizer assim, com preceitos científicos, não tem problema nenhum. A própria pandemia acelerou esse fenômeno, né? A gente precisa ser sincero. Então, uma atividade que eu vou compartilhar com vocês agora é uma atividade onde os temas de biologia criarão perfis e redes sociais, tá? Olha que interessante. Deixa eu dar logo o exemplo para que vocês entendam. Aqui não dá para ver, porque está comprido, assim, está pequenininho, mas eu já vou ampliar. Eu peguei principais redes, Instagram, ferramentas de tecnologia, né, de streaming, como Netflix, Spotify, peguei o WhatsApp, tem um pouco de LinkedIn nisso também. E o que eu fiz? Eu disse para os alunos, eu propus essa atividade, de que maneira? O tema que eu trabalhei, melhor dizendo, foi citologia. Eu fui falar de organelas, mas eu acredito que isso vai funcionar com órgão, com anatomia, com micro-organismo. Vocês podem testar, para depois me contem como é que foi em outras disciplinas. Quer dizer, em outros tópicos. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da mitocôndria. Eu sou a organela, daí o aluno sorteia, por sorteio que eu faço isso, ele preenche aqui, mitocôndria, tá? Bota o nomezinho dele aqui e a turma. Depois que ele fez isso, que ele já tem um personagem para criar todas essas redes sociais, né? Como seria esse tema na web, ele começa a preencher esses pequenos espaços. Por exemplo, a gente sabe que na biologia é muito importante
estrutura e função, né? É uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida como professor. Quando a gente tem bem embasado como é o corpinho, então aí ele vai falar como é a estrutura da mitocôndria. Ó, ele pode escrever até na primeira pessoa, fica divertidíssimo, tá? Ele vai criar ali o perfil. Olha, eu tenho 2 membranas, eu tenho um formato que pode ser oval, mas também pode ser circular. Tenho o meu próprio DNA. Ele pode colocar isso na primeira pessoa. Fica uma atividade curiosa e interessante. Do outro quadradinho, ele vai focar em função e habilidade. Mitocôndria. Consigo realizar o ciclo de Krebs sem depender de ninguém. Sei fabricar ATP. Então, ele vai dizendo, né, oxido ácido graxo. Então, ele vai colocando na primeira pessoa, né, essas habilidades e funções. Se ele encontrar, ao longo da aula, alguma curiosidade sobre a mitocôndria, ele coloca nessa lupa. Quem descobriu? Estou associado com alguma patologia? É uma opção, né? Uma que eu vi, gente, me inspirei numa charge de uma autora chamada Beatrice, The Biologist, que é uma autora americana, e ela é desenhista, ela faz charges de biologia. Ela tem uma chargezinha que é assim, se as organelas falassem, o que as organelas falariam? Então, se você é uma mitocôndria, o que você falaria? Baseado em tudo isso que ele já escreveu antes. Então, a mitocôndria é empoderada, mitocôndria tem DNA materno, mitocôndria seria feminista? Vamos dizer assim. A mitocôndria levantaria a bandeira do feminismo, né? Humanizando a mitocôndria. Um espaço para ele desenhar, ele pode colocar aí, olhando nos livros, fazer a última selfie da mitocôndria, e esse espaço é muito para criatividade, ele pinta dentro desse retângulozinho, e diz ali do lado onde ele mora, no caso, na célula. Então, se você estiver trabalhando com anatomia, você pode preencher planos corporais, micro-organismo, vivo no lago, vivo no intestino, vivo no vulcão, sei lá, em quaisquer lugares. E aqui, para encerrar, uma brincadeira também que é divertidíssima, onde eles colocam, se a mitocôndria, vou pegar o exemplo da mitocôndria, assistisse Netflix, o que ela gostaria de assistir? Olha que coisa interessante, porque é um nível na taxonomia de Bloom que é criatividade, é um nível alto. Porque não tem no Google. Você pode jogar no Google, mitocôndria assiste que filme? Não existe. Mas daí tem que ser algo coerente e discutido com o professor depois. Dos emojis que os alunos usam no WhatsApp, quais a mitocôndria usaria? Ela usaria o do bracinho forte, o da explosão? Porque daí o aluno começa a puxar associações. Trecho de música, eu me lembro de uma aluna que colocou o trecho da música da Isa, uma música chamada Dona de Mim, pela autonomia mitocondrial com alguns processos metabólicos. Estão vendo? E daí, nessa atividade, a gente consegue, primeiro, pautar numa rede social, numa mídia que o aluno conheça. Segundo, é uma atividade que a gente consegue, uma metodologia ativa que a gente estimula a criatividade, isso é muito legal. O aluno não tem como encontrar respostas pré-montadas, pré-existentes disso, isso situa ele, tipo, olha, eu preciso criar, eu preciso fazer. E ao final, o que é uma atividade bacana? A gente traz, de novo, um ambiente colaborativo. A gente pode fazer, obviamente, depois de correção do professor, que os estudantes troquem. Então, um tira foto, porque hoje em dia ninguém tira cópia mais, né? Eles tiram foto. Eles ficam tirando foto. Tipo assim, eu fiz o ribossomo. Fulano, me empresta o seu retículo. E daí, eles ficam trocando informações. Eles trocam materiais. E daí, ao invés dele ter um PowerPoint de 150 slides, eles vão ter o quê? Os perfis celulares de cada professor. De cada organela. Tá bom? Vou encerrar, porque sim, já estou indo embora. Mentira, que daqui a pouco eu vou abrir para pergunta. Deixando o meu Instagram, se vocês quiserem. O meu Instagram é um lugar onde eu expresso ciência e arte e expresso divulgação científica de um jeito muito peculiar. Então, ele é meio estilizado de Harry Potter, ele tem uma carinha de fantasia, mas que é feita de maneira proposital, tá bom? Então, se vocês curtirem e acharem a ideia interessante, vocês podem me procurar lá no Instagram. E antes de abrir para as perguntas, vamos aos presentes. Eu tenho um presente aqui, deixa eu ampliar a tela. Professor, que presente é?
Esse daí é um QR Code. Opa, deixa eu só tirar. Onde eu coloquei uma pasta no OneDrive, que é um serviço de nuvem da Microsoft. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você precise ter um e-mail na Microsoft para você pegar isso depois, tá? Mas eu disponibilizei a atividade do perfil celular para você utilizar, adaptar, readaptar, tanto em PDF quanto em figura. Então, você pode usar. É um material que eu já produzi, tá bonitinho, e eu quero que você use. Se você curtiu, use e faça bom proveito. E um e-book também que eu achei interessante, que era um e-book, tá em inglês, mas ele é de metodologias ativas, tem várias metodologias ativas, é da Irlanda do Norte, é do país, assim, certamente do Ministério da Educação deles. E você vai encontrar esse e-book também lá, que eu acho que pode ser um norteador para vários, assim, e daí eu acho que lá tem um foco um pouco de ensino fundamental e médio, mas não vejo problema nenhum de vocês testarem com nível superior, independentemente do local que você tiver. Tá bom? Pegaram? Depois eu vou deixar links todos, né? O pessoal que pediu, ó, não se preocupem que eu vou deixar link. Aqui algumas metodologias, porque assim, é uma trajetória tão grande, né, que a gente vai tendo, mas deixei algumas obras que eu consultei, tá bom? Para vocês. E também vou listar essas obras aqui na descrição, tá? Professora Andréia, seja muito bem-vinda ao momento de diálogo. Olá, então, vocês como estão se sentindo com o Helder, né? É irresistível, não é? Quem está aqui com a gente, quem está gostando, quem está aqui, quem está gostando do que está ouvindo, quem está se divertindo, ao mesmo tempo pensando em possibilidades de variar, de diversificar as suas estratégias pedagógicas em sala de aula. Eu faço um convite, né? Se inscrevam no canal, como quem não teve tempo de vir aqui antes visitar e conhecer o conteúdo do canal, ele é um canal voltado para conteúdos curriculares, né? Do curso de graduação, os cursos de graduação onde o Helder leciona, e esses conteúdos são passados da forma, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, como foi essa palestra, essa conferência aqui. Então, são maneiras atualizadas, antenadas com que os alunos normalmente gostam, se atraem, né, com essa linguagem, com tudo que está sendo, que os alunos estão se dedicando. Então, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, jogos, né? O Helder é sempre antenado com essas questões, isso, né? Geek Nerd, conteúdo geek, exatamente. né? Que a gente chama, geek, né? Então, geek nerd, eu também adoro muito. Os nerds. Temos vários nerds aqui, né, assistindo. Eu queria falar o seguinte, primeira coisa, agradecer todos que estão aqui conosco. Nós chegamos a 71 pessoas ao vivo e mantemos mais ou menos parecido. Eu tenho que falar uma coisa. Olha, você vai se impressionar com isso que eu vou falar agora. Tem um ex-aluno meu que atualmente está fazendo sua pós-graduação, acho que está no doutorado no Canadá. No Canadá. Ele está aqui conosco, o Alan Lopes, foi aluno da UERJ, acho que em 2009. Ele está assistindo a gente do Canadá, acho que nunca tivemos uma audiência de tão distante, igual o filme do Shrek, tão distante. Que legal. Me deixou muito feliz, Alan. Me deixou muito feliz com a sua presença, tenho muito carinho por ele. Olha, eu sou pé quente, eu escrevi carta de recomendação para ele quando ele foi, não foi, Alan? Escrevi carta de recomendação, ele conseguiu, tá lá. Agora tem o Fernando, que não está assistindo, que também vai para a França, tem a Bruna, que está aqui, vou fazer carta para você, Bruna, a Bruna está aí também, para ela poder ir também. Então, eu queria, Helder, agradecer a sua fala, que foi sensacional. Temos várias pessoas vibrando, amando, querendo ser seus alunos, e tenho perguntas. Mas antes, eu queria falar o seguinte, quero agradecer muito, tem umas presenças aqui muito especiais, posso comentar? Então, eu tenho aqui professoras que trabalharam comigo na escola pública, que tem anos que eu não encontro, estão aqui, professoras de outras áreas. A Vânia Miguel, que é de matemática, está aqui te assistindo, quer ser sua aluna. Venha, Vânia, venha para o lado, que é claro, da força, tá? Ele é professor da nossa pós-graduação, que é especialização em ensino de ciências. Nós aceitamos graduados em matemática, física, pedagogia, química e ciências biológicas. Você pode ser nossa aluna. A Vânia tem doutorado, está fazendo doutorado, mas ela nada impede uma pessoa que já tem doutorado numa área, né, de fazer
uma especialização no ensino de ciências. Então, queria agradecer a presença. Temos uma astrônoma presente, a única astrônoma mulher do Planetário do Rio está aqui, a Flávia Pedrosa, está amando suas aulas e quer ser sua aluna também. Isso é uma coisa que quer ser sua aluna. E muito feliz de ouvir. Isso é muito gratificante para a gente, fico muito feliz. Aliás, ela está dando curso, esse curso acho que acabou ontem, né? O Astronomia nas Culturas. Foram 3 dias, temos até alunos aqui que fizeram online no canal do Planetário no YouTube. Em breve teremos uma parceria com o canal do Planetário, dia 27 de agosto. Depois eu falo com calma. Eu queria agradecer, temos uma ex-aluna da UERJ, que hoje é diretora de escola pública, e está aqui, Daniele Borim, diretora de uma escola pública, eu acho que é em Itaguaí, que eu sempre confundo, mas se não for, fala aí, Dani, no chat. Obrigada por você estar aqui. A Monique Schultz, nossa ex-aluna, que hoje é professora da Escola SESC de Ensino Médio, uma escola maravilhosa de excelência, que nossos alunos querem fazer concurso, processo seletivo, para entrar. E Monique também amou suas apresentações e quer usar, inclusive ela tem perguntas aqui. A Thelma, que não sei se você conheceu, Helder, a Thelma que fez doutorado com a Rosane, que aniversário dela é hoje. Parabéns, Thelma. Um super beijo, está aqui prestigiando o aniversariante. A Daniela Frei, que é minha amiga de graduação na UERJ, hoje é doutoranda na Fiocruz e é professora do Cefet Petrópolis, está aqui nos prestigiando. Um beijo, querida. Temos alunos do CEDERJ, só não colocou qual é o polo, por isso não vou mencionar, porque eu não sei, mas o wiki do CEDERJ. Muito obrigada pela presença. E os alunos do mestrado Prof. Bio, que estão aqui, os alunos da especialização em ensino de ciências, os da graduação, os do bacharelado, todos vocês muito queridos, tá? Posso estender obrigada pela presença. Agora eu vou rapidinho repetir. Também, que eu fiquei super feliz. Assim, 2 companheiras de trabalho, a professora Mônica Paes Leme, farmacêutica, da Pratique Aromaterapia, onde a gente trabalha botânica, óleos essenciais, vi que estava aqui, fiquei super feliz. E a professora Luciana Leda, que tinha falado anteriormente, que é minha professora e agora é minha colega, então fico muito honrado. Já vi um monte de gente, Matheus, da Universidade de Ponta Grossa, vi a Larissa me orientando. Olha só, vou botar vocês num potinho. A gente trabalha com bruxaria. Adoro isso. É você que tem que ir pro potinho, Helder. A Luciana, quero mandar um beijo para a Luciana Leda, foi nossa professora substituta muito querida, que os alunos gostaram muito alguns poucos anos atrás. Luciana, muito querida. Bom, então temos algumas perguntas, Helder. A Juliana Costa, ela tem uma dúvida sempre em relação à recompensa, que também foi uma dúvida da Thaís, Thaís Fortunato, que é nossa aluna da pós. Que tipo de coisa usar para recompensa, né? Ela fica com dúvidas. Como você está acostumado a usar? Eu já usei... O que eu tenho de experiência? Eu já usei... Gente, vocês vão rir de mim, tá? Eu já usei desde bombons... quem nunca? Já usei bombons... Quem nunca? Já usei... a Taça das Casas... a recompensa da Taça das Casas, ela é cooperativa. Então, quando a turma ganha, recai meio ponto na média de todos eles. Então, eu recompenso com pontuação. Mas daí você fala assim, mas é só isso? Não, tem uma outra forma de recompensa. Lembra da prova de sorte? Que eu falei, que eu colocava? Se tornou uma recompensa. Quando os melhores colocados... Assim, isso varia, isso é pessoal. Mas o aluno estampar uma arte que eu criei na minha rede social é uma recompensa muito interessante. Porque vai mãe comentar, vai gente parabenizar o aluno. Pode parecer simples, mas eles se sentem, como o nome sugere, recompensados. Então, nem toda recompensa necessariamente precisa ser física ou de pontuação. Tem algumas outras estratégias. Acho que essa pode ser um exemplo. Perfeito, mas nós adoramos bombons, viu? Se quiserem recompensar os professores, eu tenho alunos aqui que chamam amargo, sempre o flavonoide. Flavonoide faz coisa na vida da gente. Também é meu favorito. Ai, meu Deus. Outras perguntas. A Laís Barcelos, nossa queridíssima, minha orientanda na pós-graduação, falou que o sonho dela é ter uma aula de bioquímica assim, tá? Você vai tirar o trauma das pessoas, sabe? Que nem aquelas cartomantes que colocam, traga o amado em 3 dias, você vai falar, tira o trauma da bioquímica do Leninger em 3 aulas. Laís, eu vi comentários lindos da Laís, então muito obrigado, tá? Vi mesmo. Ela é uma querida. O Américo falou que já fez um super trunfo de histologia. Ele gostou quando viu a sua experiência com o super trunfo. Legal.
É nosso Então, aluno do mestrado. isso é bacana. Eu não sei se foi o caso do Américo, mas quando a gente junta algumas características... Agora falando parte dos professores, se pega alguém que mexe com edição de imagem, Photoshop, colagem, e é por isso que eu aposto muito na arte, porque são expressões. Você criar uma cartinha de super trunfo, como ele certamente fez, é uma visão artística de detalhe, de harmonia. E, nossa, isso é muito legal. Feliz de Sim, a gente sai da caixinha só da biologia, né? A gente passa a pensar em tudo. Isso é muito bom. A Mariana Brice, nossa aluna da graduação, licenciatura querida, falou que teve uma experiência, que por acaso até participei, que foi com uma ex-aluna dela do ensino médio, quando ela ainda era uma estudante de ensino médio, e agora, como aluna da UERJ, ela voltou ao colégio onde ela estudou, né, e encontrando com essa professora de Química, que é uma professora querida, maravilhosa, que inclusive é professora do IMES, ela é professora do IMES, e ela é professora de Química, então ela é maravilhosa, né, fluente em Libras. Ela confeccionou com os alunos, na verdade ela jogou a ideia para os alunos, e eles idealizaram 5 jogos, só sobre tabela periódica no ano passado, porque foi o ano comemorativo 150 anos da tabela periódica. E ela pegou emprestado com essa professora Sirlene, de Química, maravilhosa. Beijo, Sirlene. E utilizou no projeto Iniciação à Docência comigo, com os alunos da escola Prado Júnior, que é um colégio estadual aqui na área da Grande Tijuca. Então, ela também adorou, se encantou com essa estratégia de jogos, né? A Dani Borim, que eu comentei, a diretora de colégio, ela falou se os jogos estão publicados, Helder, e aonde eles estão disponíveis, os que você mostrou. Então, por exemplo, Taça das Casas, né? A Taça das Casas é uma que eu estou estruturando, porque isso que eu apresentei para vocês tinha sido o meu modelo, como que eu vou chamar? Um protótipo mais bem trabalhado, mas ainda faltam alguns ajustes. Então, por isso que a pandemia, que eu já estava prevendo, do sol aqui, ó, parecendo o vampiro do Crepúsculo, olha isso aí. Deixa eu sair aqui, meu pai amado. E daí, assim, eu pretendo lapidar mais um pouco. Né? Até dentro da rede, a gente tem faz parte de uma rede, né, e às vezes né, os professores pedem dicas sobre as estratégias da Taça das Casas e tal. E eu vou passando meio que aos pouquinhos, porque eu fui montando. Por exemplo, a prova de sorte do Instagram, ela foi criada nesse semestre do 2019.2. Como assim, uma novidade. Então, é meio que a gente vai montando. I'll aproveitar pegando o link com o jogo da tabela periódica. Os alunos auxiliam na criação das regras. Isso também é uma coisa que eu não sei nem se eu imaginava, mas é muito palpável. Eles sugerem regras, adaptações, então ter colaboração. Sabe aquilo que a gente lê no artigo, mas fala assim, nossa, isso é verdadeiro, tipo, tem que ter colaboração ativa, isso é real. Os alunos, eles vão sugerindo coisas. Então, em breve, teremos publicação. Muito bom. Mas deixa eu falar, Dani, o Helder é muito perfeccionista, conheço ele. Então, ele deve estar, para poder publicar, ele tem um nível de exigência dele mesmo, que é muito alto. Então, às vezes, demora por causa disso. Mas a gente pressiona ele. Eu estou lutando quanto antes feito do que perfeito. É um ditado que eu tenho problema na vida. Você colocou lá isso no espelho, numa geladeira, alguma coisa assim. Exatamente. A Lívia até comentou que também fez disputa das casas já ela como professora. Ai, que ela legal gostou, se identificou. Os alunos gostam muito essa ideia. Sim. E a Luciana Leda, nossa querida, falou do Team-Based Learning, né, que é muito parecido com Peer Instruction. Não conheço. Peer Instruction em inglês. Eu não sei. Depois ela pode colocar aí no chat detalhes, se você tiver, Leda, Luciana, para a gente poder pensar melhor o que é. Eu não conheço realmente. A Cristiane Moreira já tinha comentado que parece o Kanban, você já até falou durante sua fala, e foi falado sobre o Padlet, né? Tanto a Rosângela, nossa aluna do mestrado, a Luciana Leda falou, e a Magui, nossa professora na pós-graduação, todos os 3 comentaram do Padlet como uma possibilidade muito boa, uma ferramenta bem legal. Sim, eu conheci há pouco tempo com a professora Thaís, de uma página que eu gosto muito. Sempre faço divulgação dessa minha amiga, porque ela é fantástica, ela tem um nível de criatividade medonho. @Thaís Explicando Ciências. Que nome legal. E ela que apresentou há poucos dias e me mostrou, a gente sempre dialoga e troca ideias, assim, é bem legal. Muito bom, muito bom. A Juliana Costa, ela falou que o pior para ela é mapa conceitual, que ela acha difícil, né, de lidar com. Aproveitando uma dica,
das experiências que eu tive entre mapa mental e conceitual, o que foi bacana, o que funciona melhor dentro da minha experiência, então assim, tem que testar. O mapa conceitual naquele ambiente de grupo. Lembra aquele mapa... Gente, vocês vão rir, tá? YouTube não deve me cancelar por causa disso. Eu chamava de maparalho mental. Maparalho conceitual, desculpa. Que é aquele grandão que a gente tinha na universidade, tem ainda, né? 3 ou 4 quadros que juntos montavam um espaço. Então, esse compartilhável da sala de aula, ele funciona bem no conceitual. Então, uma dica assim que eu pesquei e que pode ser útil, né? Beleza. Depois, na edição do vídeo, a gente vai botar o pã na sua fala. Brincadeira, não vai não, que a gente... liberada aqui não tem censura não, gente, pelo amor de Deus. A Ana Elisa, minha querida ex-aluna, ela comentou da bibliografia, mas o Helder já mostrou, né, que ela ficou interessadíssima, ela é professora já da rede pública, da região dos lagos. Ela comentou que queria bibliografia, o Helder vai colocar na descrição do vídeo, colocou no... Isso. Claro, está aparecendo no último slide, mas vai ficar na descrição do vídeo. E, claro, tendo qualquer dúvida, gente, vamos escrever para o Helder, entrar em contato, seguir o Helder, não só aqui. É verdade. Não só, estão se inscrevendo aqui, tem muita gente aí, já curtiram o vídeo, já se inscreveram? Aquele momento youtuber, você já deixou o seu like, você já se inscreveu no canal? Acionou o sininho? Acionou o sininho de notificação? A minha mãe sempre assiste, eu falo, mãe, se inscreve no canal dos meus amigos. Já se inscreveu? Mãe, já se inscreveu? Então, é isso. Por favor. A Flávia Pedrosa, astrônoma do Planetário, falou que gosta muito de mapas mentais e ela faz mapas de autores de tese. Ela está fazendo doutorado, deve estar naquela fase, né? Arrancando os cabelos. A Cindy, ela sugeriu, né, que você acha de trocar os mapas embaralhados que os alunos fizeram entre si para eles fazerem a correção dos colegas, né? Então, eu acho que eu bati o olho nessa pergunta e adianto que eu adorei. Nunca fiz isso, confesso. Não fiz ainda, mas achei a ideia maravilhosa. Eu acho que é mais um desdobramento dessas dicas. Muito bom. Né? E aqui foi um ambiente muito legal de troca, né? Porque eu certamente vou acrescentar esse numa próxima, na teste, e daí a gente troca. Adorei a ideia. E a Cindy vai ser tua aluna na pós. Ela já é, na verdade, né? A pandemia nos afastou um pouco, mas ela já é nossa aluna da turma 2020. Aliás, vamos voltar à aula dia 14 de setembro, tá, meus amores? Juliana Costa perguntou se o mapa conceitual funciona, se você acha melhor o mapa mental. Ela acha melhor o mapa mental. E com você já usou, funcionou? Eu não faço, vamos dizer assim, distinção. Quer dizer, existe diferença, né? Mas eu vou testando os dois, não tenho um preferido. Optei por falar do mapa mental aqui hoje porque precisava escolher 7, né? E não queria jogar mental com conceitual para não confundir, porque tem propostas distintas. Eu acho que vai do aluno. Se o aluno ele gosta de hierarquia, né, e conexões, o conceitual lhe fala mais. O mental, talvez uma mente um pouco mais criativa, uso de cores, uso de ícones. Eu lembro de uma aluna que fez um mapa mental da Kim Kardashian, com figurinhas da Kim Kardashian, e o assunto era carboidrato, e ficou muito bom. Então, por exemplo, a criatividade, se bem que né, parece ser melhor expressa no mental, mas também depende, né? Tem aplicativos, é uma coisa que eu não costumo trabalhar, porque na hora de pontuar, eu acho que fica mais prático ali, né? Mas os aplicativos de elaboração de mapas são um outro caminho também. Muito bom. O Vitor Belo, que é nosso aluno da graduação, querido, ele pergunta para você, quais são as maiores dificuldades que você sente em relação a usar essas metodologias ativas pelas burocracias que o ensino curricular tem, as ementas, as questões de provas que são provas mais tradicionais, avaliações escritas, como que você lida com isso? Eu vou me expor agora. A sociedade está preparada. Então, algum chefe está aí, chefe, manifeste-se. Estou brincando. Não, mas eu não tenho problema de dizer isso. E também não vou dizer... Desculpa, quem perguntou mesmo? O Vitor Belo. O Vitor. Vitor, não estou dizendo que você não é corajoso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu precisei desenvolver coragem para peitar institucionalmente algumas coisas. A ciência e arte, ela foi algo que não estava no currículo, então eu preciso quebrar algumas paredes. Em contrapartida, a minha instituição aceita bem.
Eu já, inclusive, preparei um modelo com jogo de glicogênio feito com emojis, onde eu recebi uma visita do representante nacional, ele entrou na minha sala e eu estava boicotando a aula que era modelo para aquele dia. E daí, quando eu falo que há que se ter coragem, eu me sinto, pela minha formação, e é por isso que eu não me canso de agradecer, Andréia, Rosane, Luciana Leite, são pessoas que me inspiram muito, Fátima, que passou aqui, Mônica, enfim, várias pessoas, porque isso me empodera. Porque a gente tem um empoderamento técnico mesmo. Não é uma coisa de achar que funciona. Tem muito raciocínio que a gente articula, né? E daí, eu, quando defendo uma quebra institucional, eu defendo com tanta propriedade que eu não tive problema. Já tive críticas, é muito triste dizer isso, mas eu já tive críticas pesadas de outros colegas, mas eu acho que a metodologia ativa é um processo que a gente vai acreditando aos poucos. Eu até hoje eu passo por isso de olhar para uma metodologia ativa e às vezes me parece mais confortável seguir o modelo tradicional, porque quem vê uma apresentação dessa talvez pense, não passa por isso. Sim, a gente passa. Muitas aulas que eu elaborei alguns anos atrás são aulas que estão num modelo muito tradicional. Então, há que se ter coragem, porque educar e o ensino, você precisa de coragem para repensar currículo, estratégia, para, como a Cristiane disse, eu acho, dialogar. Está entendendo? Então, esse é um caminho. Sim. Não é um processo fluido, mas eu acho que faz parte de qualquer evolução. Verdade. Nessa linha de pensamento, a Anelisa, que também foi nossa aluna, pergunta novamente sobre as metodologias ativas, como elas afetam a disciplina em sala de aula, como você sente isso? Os alunos dela são bem agitados, ela tem medo de propor, tem preocupação em propor, e eles ficarem fora de controle. Ela trabalha com o ensino fundamental, eu acho que ela trabalha só com o ensino fundamental. Então, sim, é uma faixa etária realmente diferente, né? Então, quem pode salvar, a estratégia que eu acho que pode salvar casos como esse é a estratégia da gamificação sobreposta. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, como crio uma gamificação que ela é semestral, as metodologias ativas que os estudantes confeccionam, elas valem pontos para a taça das casas. Então, essa recompensa do ponto, que é uma recompensa imaginária, ela é virtual, vamos dizer assim, ela pode estar sobreposta naquela aula. Então, vamos imaginar que ela vai tentar um KWL. Só de juntar em grupinho, a gente sabe que já, né, confusão. E daí ela pode dizer assim, ó, esta atividade de KWL, ela será revertida em pontuação para a taça das casas. A gamificação me parece muito boa para fazer certos controles, ou tipo foco, trazer foco, porque como você dá objetivo, então hoje vocês podem conseguir 30 pontos. Um exemplo. Então vamos lá, Sonserina, Grifinória, vamos lá. E daí eles... Então, assim, parece engraçado dizer isso, mas é sobrepor uma metodologia a outra, talvez ela consiga conter. Tenta aí, Ana, e depois fala pra gente o que você sentiu, o que você achou. Vale mesmo, porque a gente pensa aqui, mas daí tem que ver na prática. E vencer a nossa aluna na UERJ, Ana, eu acho que a Ana está no mestrado do Pedro II, tenho quase certeza. O Roberto, que é nosso aluno da especialização, seu aluno nosso, né? Ele pergunta como relacionar o tempo de aula com as metodologias ativas, né? Se você acha válido tarefa para casa, nesse sentido da metodologia ativa. Tá, boa pergunta. Primeiro, aproveitar para fazer um comentário. Se a metodologia ativa, ela contemplar uma coisa uma pré-leitura, uma pré-visualização de um documentário, alguma coisa assim, professor, seja firme, eu aprendi. Seja firme, e se o aluno disser, não li, não pare a metodologia ativa por conta disso, porque você cria um artifício ali complicado. Então, se tiver então é um comentário que eu acho importante. Se o aluno fala, mas minha turma não lê, executa. Executa que ele se automodula com o passar do tempo. Segunda coisa, eu percebo que assim, não tem muito o que fazer, mas o cronômetro é importante. Várias metodologias ativas têm momentos, porque eu fiz resumos, né?
Mas se você pega uma literatura que fala sobre elas com mais detalhe, eles vão falar que cronometrar o tempo é fundamental. E algumas dá para fazer depois. Por exemplo, se você pegar um site que dá para fazer avaliação por pares, daí deixa esse pedacinho para depois. Né? O que falhas que eu já tive? Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um determinado jogo e daí, sim, a gente sabe que o tempo de sala de aula, dinâmica, nem sempre é bonitinho e quadrado, como eu estou falando. Eu já passei, eu queria resumir ao final, sabe? Fazer aquela grande revisão. Então, finalizamos o jogo tal, que tinha por objetivo conhecer a enzima XYZ. Eu já percebi que teve aula que eu não consegui fazer isso. Eu encaro mesmo como prejuízo. Daí, mas assim, daí eu tenho que, sei lá, tomate. Olha aqui. Gente, só uma ferramenta. Ai, o sol. Vocês estão vendo aqui o tomatômetro? Isso aqui é uma ferramenta na vida, o Técnica Pomodoro. Custa 9 e pouco, comprem. Patrocínio do Saara. Exatamente. Né? Vale Muito a pena, bom. sério, vale a pena, porque ele é bonitinho, vermelho, chama atenção e apita. Isso é fundamental. Ótimo, maravilhoso. E por último, das perguntas que eu anotei enquanto enquanto você estava falando, né? Porque depois eu estou aqui, a Graciele, que é aluna do ensino à distância, do EAD, o FRJ, ela não falou se é da biologia, mas imagino que sim. Ela quer ser sua ouvinte online, ela quer saber como ela pode ser ouvinte das suas aulas online. Ai, meu Deus, ela não tem noção de quantos alunos você tem. As turmas do Helder, antes da pandemia, já eram aquelas turmas de acima de 50 pessoas. Não faço ideia agora. Eu mostrei uma foto ali, uma foto que eu mostrei, eu lembro que na pauta, tá, gente? Porque daí ao longo do semestre cai, mas eu lembro que na pauta eu tinha uma turma que eu acho que eram 130 e poucas pessoas na pauta. Meu Deus. Então, mas eu curto muito, então não sei como fazer isso, mas venha. A gente sempre tem espaço, né? Muito bom. Então, essa foi a última pergunta que eu anotei, Helder, enquanto você estava finalizando a fala. Provavelmente tem outras pessoas aqui que fizeram outras perguntas após a gente ter começado a bater esse papo mais em formato dialógico. Quero aproveitar e mandar um beijo super especial para a professora Fátima Alves, queridíssima, que está aqui, eu não tinha percebido, desculpa, né? O Helder comentou, nossa querida está sempre prestigiando, uma excelente professora, e a gente pode estabelecer, né, Helder, porque agora fica difícil ver tudo ali, a gente tem um delay, né, entre a transmissão, gente, e né, entre o canal que a gente está ao vivo e a transmissão, são 2 minutinhos, ou um pouquinho menos, mas é muito confuso ficar lá e cá, porque o áudio não bate, enfim, a gente fica se sentindo alienígenas. Sabe o que eu consigo fazer? Então, como eu falei, a primeira transmissão, a primeira live aqui, eu consigo depois passar e certamente responder os comentários, não? Sim, é o que a gente tem feito em todas as lives, é responder aquelas que não puderam ser respondidas ao vivo, por meio de resposta digitada no chat, que fica salvo. O chat fica salvo no vídeo, que vai ficar hospedado no canal. Então, eu queria lembrar todos os alunos que participaram conosco, agradecer muito a presença e lembrá-los que quem precisa de declaração de horas para cumprir aquela carga horária de 200 horas, né, de atividades culturais científicas, que nos enviem um e-mail para o e-mail que está aí no chat, é só dar uma olhadinha, o specuerd@gmail.com, vou até escrever de novo, porque alguém pode não ter visto, e nos envie, por favor, seu nome completo, matrícula, e que coloque a sua instituição, porque a gente está fazendo uma espécie de pesquisa, né? Não é uma pesquisa, a gente está verificando qual o público que a gente está atingindo com essas atividades virtuais, né, sobre ensino de ciências. Deixa eu ver se está certinho, specuerd@gmail.com. Isso, mande esse e-mail para nós, que nós enviaremos de volta para vocês a declaração no prazo máximo de 1 semana. Nós agradecemos muito a presença de todos os professores, amigos, queridos que estiveram aqui carinhosamente nos acompanhando. Convido de novo os alunos, professores, a se inscrever no canal do Helder, né, porque é uma pessoa muito criativa, isso ajuda a divulgar, embora ele já tenha zilhões de seguidores, né, mas é óbvio, é muito importante, né, sempre ampliar, e pessoas da área, é muito bom. Quem gostou também pode curtir, e Helder, quero te agradecer, porque você, além de você aceitar o convite, né, em nome do curso de especialização em ensino de ciências, para ser nosso palestrante aqui hoje, você ainda aceitou um desafio de fazer a sua primeira transmissão ao vivo.
A gente não sabia usar o programa, foi tudo aprendi, né, de última hora. Agradeço aquelas pessoas que ajudaram, especialmente a Jéssica Norberto, né, do canal Centro de Ciências e Museus Acessíveis, que é uma parceirona, que deu todas as dicas. E agradeço você, Helder, por sempre nos empolgar quando a gente fala de ensino, educação, sempre trazer coisas atualizadas. Eu sou muito feliz de ter você como professor do curso que eu coordeno e como amigo, né? Então eu sou duplamente felizarda nessa relação. Muito obrigada, viu? Ai, meu Deus do céu, fico todo feliz. Então é isso, gente, eu me despeço de vocês, agradeço também, nossa, Andréia, você sabe o quanto essa admiração é recíproca. Quero agradecer a todo mundo real que comentou, eu tô vendo, assim, um número de mensagens, eu fico grato demais. Gente, a coisa mais valiosa que a gente tem na vida é tempo. Vocês cederam aí pra gente 1h30 e poucos minutos da coisa mais valiosa que vocês têm, que é o tempo de vocês para aprender coisa, para trocar ideia. Aprendizado na vida só vale se for divertido e se for bom, prazeroso. Eu acredito muito nisso. Então, recebam o meu abraço à distância, tanto a Andréia, a Rosane, todos os professores e alunos que vieram, tá bom? Sintam-se abraçados e até a próxima. Beijo, até a próxima. Obrigada, Helder. Nada.